Muito bem, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre expressões algébricas e trabalhar com a ideia de variável. Para isso, nós vamos recordar um assunto que estudamos recentemente, que é o assunto das sequências. E aí eu apresento uma sequência que ela é bem conhecida de todos. Sequência 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Essa sequência é a sequência dos números pares. Considere que nós podemos escrever ela através de um termo geral, AN igual a 2N. Note que se o AN for ocupado por A1, ou seja, se trocar o N por 1, significa que eu vou identificar quem que é o primeiro termo da sequência. Se o N for 2 é o segundo, se o N for 3 é o terceiro e assim por diante. Então, esse N, como ele pode ser ocupado por diferentes números, ele é chamado de variável, tá bom? E é possível a gente calcular o valor numérico, né, para diferentes valores da variável. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Então, se nós tivermos, né, para variável, se nós tivermos para N igual a 1, o que acontece? Você vai ter 2 vezes 1, que é quantos? Que é 2, tá? Se nós tivermos o N valendo 2, como é que fica? Vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Continuando. Se o N ele for igual a 3, significa 2 vezes 3, que é igual a 6. Tudo bem? Então, nós estamos determinando o valor numérico da expressão algébrica. Tudo bem? E assim poderíamos fazer. Então, o primeiro termo da sequência é 2, o segundo termo é 4, o terceiro é 6, e assim vai. Agora, a ideia de incógnita, você percebe também aqui na fórmula do termo geral, tá? A fórmula do termo geral. Aqui nós percebemos a ideia da incógnita. Então veja, se você tiver, né, essa expressão, que é a fórmula do termo geral, e você considerar, por exemplo, um termo qualquer. Um termo qualquer. Se você considerar um termo qualquer, AN, e você tem que o AN, por exemplo, ele é igual a 30, certo? AN é igual a 30. Agora, se o AN é igual a 30, qual que é o valor do N? Ou seja, esse N que nós estamos procurando, ele chama-se incógnita. Ele chama-se incógnita. Então é só eu fazer o quê? Eu já sei de um termo que vale quantos? Que ele vale 30. E aí eu preciso encontrar o valor do N. Então basta eu pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então eu escrevo da seguinte maneira aqui, ó. Então eu escrevo assim, ó. O N ele será o 30 dividido por 2. 30 dividido por 2. Fazendo a conta, você encontra que N é igual a 30 dividido por 2 é igual a 15.
tá? Ou seja, significa o quê? Significa que o 30 é o 15º termo da sequência. É o 15º termo da sequência. Agora, o que acontece? Você também, nesse estudo inicial, você vai se deparar com propriedades da igualdade. Então, são 3 propriedades, tá? Primeira propriedade é a propriedade reflexiva, né? Propriedade reflexiva. O que diz a propriedade reflexiva? Significa o quê? Significa que... Cadê o negócio de lavar? Significa o quê? Cadê o negócio de lavar? Significa que você tem qualquer número, ele é igual a ele mesmo, tá? Qualquer número, ele é igual a ele mesmo. Então, essa é a primeira propriedade, a propriedade reflexiva, tá? Propriedade reflexiva. Todo número, ele é igual a ele mesmo. Então, ó, 2 é igual a 2, tá? 3 é igual a 3, o 4 é igual a 4, o 5 é igual a 5, tá? Todo número é igual a ele mesmo. Inclusive, até, por exemplo, né, uma expressão um pouco mais sofisticada, né? Ó, 2 mais 3 é igual a 2 mais 3, tá? Essa é a propriedade reflexiva. Depois, a outra propriedade, a propriedade simétrica, tá? Propriedade simétrica, ela diz o seguinte: se você tem aqui, ó, 3 é igual a 2 mais 1, e isso significa que também, que 2 mais 1 é igual a quem? A 3. Ou seja, a simétrica significa que você pode fazer o quê? Inverter a posição. E a terceira propriedade é a propriedade transitiva. Propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte, ó. Você pode escrever assim, ó. 4 mais 3 é igual a 7. Além disso, você pode escrever o seguinte, ó, 7 é igual a 1 mais 6. 7 é igual a 1 mais 6. Então, disso daí, você pode escrever, tá? Se 4 mais 3 é 7 e 7 é 1 mais 6, você pode escrever que 4 mais 3 é a mesma coisa que 1 mais 6. Tá? O nome dessa propriedade é a propriedade transitiva. Tá? Propriedade transitiva. E depois disso, nós temos aqui os princípios de equivalência. Princípios de equivalência. O primeiro princípio é o princípio aditivo. Tudo isso você observa na igualdade. Então, se você tem assim, ó, 1 mais 4 é igual a 5, você pode adicionar uma quantidade, qualquer ela, nessa igualdade. Então, você pode escrever assim, aqui, 1 mais 4 somado com 5, com 6, é a mesma coisa que 5 somado com 6. E de fato, por quê? Percebe o seguinte, 1 mais 4 aqui é igual a quantos? 5, mais o 6 que você somou. Do outro lado, você tinha 5 mais 6. Percebe, 5 mais 6, quanto que é? 11.
Do outro lado, a mesma coisa. Esse é o princípio aditivo, tá? Princípio aditivo. Depois do princípio aditivo, nós temos o princípio multiplicativo, tá? Nós temos o princípio multiplicativo. Esse princípio multiplicativo, você pode perceber da seguinte maneira. Então, se você tem aqui, ó, 1 mais 4 igual a 5, tá? 1 mais 4 igual a 5. Então, eu posso multiplicar tudo por um número. Por exemplo, 1 mais 4 vezes 3 e do outro lado 5 vezes 3. Percebe o seguinte, 1 mais 4 é 5, que está sendo multiplicado por quantos? Por 3. Do outro lado também temos aqui 5 multiplicado por 3. Ou seja, 5 vezes 3 desse lado é 15 e 5 vezes 3 do outro lado também é 15. Então, esse é o princípio multiplicativo, tá certo? Na atividade que eu postei para vocês, vem falando sobre, por exemplo, os membros de uma igualdade. Tudo que tiver à esquerda de uma igualdade significa primeiro membro. E o que tiver à direita, ele é chamado de segundo membro, tá certo? Então, nessas questões aqui, que são a 1 até a 8 da página 138, vocês irão utilizar essas ideias, tá, que nós discutimos aqui, tá? A ideia de variável, tá? A ideia de incógnita, as propriedades reflexiva, tá? Todo número é igual a si mesmo, tá? A ideia de simetria, tá? A ideia de simetria, se você inverter, significa a mesma coisa, tá? A ideia transitiva, ou seja, você pode escrever que uma expressão é igual a outra desde que haja uma ligação entre elas. Nós temos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, né? O princípio aditivo você pode somar, tá? Interessante que você pode somar uma quantidade positiva e pode somar uma quantidade negativa também, tá? Sobre o princípio multiplicativo, você pode multiplicar os dois lados, né, de uma igualdade, o primeiro membro e o segundo membro, por qualquer valor. E quando a gente tem essa abertura de multiplicação por qualquer valor, isso envolve também uma divisão. Então você pode também tanto multiplicar quanto dividir o número, uma igualdade, né, por qualquer número. Tudo bem, pessoal? Essas são as ideias principais que nós temos na atividade dessa semana, tá? Qualquer coisa, pode fazer contato que a gente apresenta maiores detalhes. Tudo bem? Obrigado, bons estudos!